O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui, transformamos leitura em resultados. Aula de hoje, pare de tentar provar que está certa e comece a preservar suas relações, ok? Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. E capítulo 2, Nunca Diga Você Está Errado. O capítulo 2 foi dividido em 3 partes, para que cada aula fique dinâmica e vocês consigam assistir em qualquer tempinho livre do dia que vocês tenham. Já estudamos a parte 1 e a parte 2 e hoje é a parte 3, a parte final do capítulo 2, ok? Perdeu a parte 1 e a parte 2, é só voltar 2 aulas. Assiste, entende e continua nessa com a gente. Vamos lá. Como sempre, eu começo a aula com uma pergunta sobre a sua vida, porque aí você para o que você está fazendo para pensar no que eu estou te perguntando e com isso eu consigo te transportar para o assunto. Te coloco dentro do livro, ok? Então vamos lá. Você prefere estar certa ou você prefere preservar uma relação importante? E olha, eu vou falar a verdade para vocês. Muita gente vai responder que prefere estar certa, tá? Outra coisa, e quando você percebe que alguém está errado, você sente imediatamente vontade de corrigir essa pessoa? Creio que sim, né? Talvez você até pense assim, mas eu só estou mostrando a verdade para ele, né? Só que mesmo assim a conversa, ela pode terminar em conflito, tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A necessidade de estar certa. Ok? Então vamos seguir o nosso estudo, né, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, parte final do capítulo 2. Vamos para o livro. Depois eu vou pegar o coração do texto, gerar uma ferramenta de transformação para você conseguir aplicar na sua vida real hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Esse é o meu propósito com vocês, para que vocês cada dia melhorem um pouquinho a vida de vocês. Em pouco tempo, tudo isso acumulado vai trazer uma melhoria grande, ok? Para vocês, para quem está ao redor de vocês, e o universo devolve para mim e a minha vida também melhora. Então vamos lá. Em maio de 1998, após 5 anos do Collins ter concordado em conduzir o projeto, Craig Venter, um apaixonado biólogo dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que estava entre os incontáveis cientistas dedicados a estudar os genomas para descobrir como curar doenças, anunciou que fundaria uma empresa para se antecipar ao projeto de Collins em 4 anos. A corrida entre Collins e Venter foi um forte assunto na imprensa. O tema central dos comentários era a diferença de personalidade entre os dois. Um era ousado e o outro reservado. E Collins, o reservado, não teve alternativa senão competir. Isso significou mobilizar cientistas de 6 países, diversas agências de governo e inúmeros laboratórios de universidades para trabalharem juntos com um interesse comum, não para a glória individual. Collins optou por um caminho de cooperação e parceria e resistiu à tentação de dizer que Venter estava errado. Na verdade, ele apenas o considerava diferente, mas diferente não precisava significar oponente. Embora admita que os dois eram pessoas diferentes, com ideias diferentes, Collins admite agora que Venter tenha sido um estímulo, de um modo muito positivo, relatou Nash, da revista Time. Quando afirmamos que o outro está errado, no fundo revelamos de forma tácita que não queremos ser rejeitados. E o fato de não querermos estar errados
nos faz projetar esse papel nos outros. O próprio Dale Carnegie foi vítima dessa reação nada invejável. Pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ele era o empresário de Sir Ross Smith. Durante a guerra, Sir Ross tinha sido o as australiano na Palestina. Pouco depois da declaração de paz, ele encantou o mundo ao dar meia volta no globo terrestre em 30 dias. Até então, ninguém havia tentado semelhante proeza. O feito de Sir Ross foi uma sensação tremenda e o governo australiano o premiou com $50 mil. O rei da Inglaterra lhe concedeu o título de cavaleiro e por algum tempo ele foi o homem mais falado do Reino Unido. Certa noite, Carnegie estava num banquete em homenagem a Sir Ross. Durante o jantar, seu vizinho à mesa contou uma história divertida que se apoiava na seguinte citação: existe uma divindade que aperfeiçoa nossos planos, por mais que eles sejam mal traçados por nós. O homem mencionou que aquela era uma citação bíblica. Estava errado, e Carnegie tinha certeza disso. Assim como ele mesmo admitiu depois, Carnegie se colocou na posição inoportuna e nada desejável de corrigi-lo. O quê? Shakespeare? Impossível. Isso é um absurdo. O sujeito estava à sua direita e Frank Gaymond, um velho amigo de Carnegie, à sua esquerda. O Sr. Gaymond estudara Shakespeare durante anos. Por isso, Carnegie e o contador de histórias concordaram em tirar a dúvida com o Sr. Gaymond. Ele ouviu, chutou Carnegie por baixo da mesa e disse: Dale, você está enganado. O cavalheiro tem razão. O trecho está na Bíblia. A caminho de casa, naquela noite, Carnegie falou com o Sr. Gaymond. Frank, você sabia que a citação era de Shakespeare? É claro que eu sabia. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas éramos convidados numa ocasião festiva, meu querido Dale. Por que provar que o sujeito estava errado? Isso faria o homem gostar de você? Por que não deixá-lo sair por cima? Ele não pediu, nem queria sua opinião. Por que discutir com ele? Evite esse tipo de problema. Isso ensinou a Carnegie uma lição que ele jamais esqueceu. Dizer às pessoas que elas estão erradas só vai lhe render inimigos. Poucas reagem de forma lógica quando ouvem que estão erradas. A maioria reage de forma passional e adota uma postura defensiva, porque você está questionando a sua capacidade de discernimento. É preciso ir além de evitar falar as palavras "você está errado". Também é possível dizer isso com um olhar, um tom de voz ou um gesto. Por isso, evite demonstrar que está julgando o outro em todas as formas de comunicação. E, se deseja provar que o seu ponto de vista é o correto, não deixe ninguém saber. Quando nos comunicamos pela internet, é muito fácil usar um tom que denota que achamos que o outro está errado. Às vezes só percebemos esse tom depois, quando lemos o que escrevemos. Acreditamos que estamos sendo diplomáticos, mas cada palavra lida sem uma expressão facial ou um tom de voz ameno acaba soando como uma condenação. É por isso que é muito mais fácil resolver problemas pessoalmente. Em vez de escrever um argumento truncado e enviá-lo por e-mail, mensagem instantânea ou rede social, crie um ambiente mais respeitoso e conciliatório. Depois, apresente o seu ponto de vista de mente aberta. Mesmo que efetivamente você esteja certo e o outro errado, não há por que ferir o ego dele ou prejudicar permanentemente um relacionamento. Se você se lembra de todos os que insistiam em dizer que você estava errado, pode ter certeza de que os outros se lembrarão de você da mesma forma negativa, caso use as suas interações para dar lições em vez de fortalecer o relacionamento.
Tenha sempre a diplomacia como critério padrão. Admita que pode estar errado e que o outro pode estar certo. Seja agradável, faça perguntas e, acima de tudo, considere a situação do ponto de vista do outro e demonstre respeito. Essa postura humilde leva a relacionamentos, parcerias e resultados inesperados, ok? Então, fechamos com chave de ouro o capítulo 2, né? Vocês perceberam que tem ouro aqui? Vamos conversar sobre ele. Antes, eu vou só te dar um spoilerzinho. Próxima aula, a gente começa o capítulo 3, que se chama Admita os erros com rapidez e entusiasmo. Guardem essa palavrinha, entusiasmo, ok? Então, vamos lá. Tem ouro aqui, é muita coisa para falar. Vamos ver por onde que eu começo. Bom, vamos começar do começo, né, do texto. Esse trecho final do capítulo 2, ele começa te apresentando uma disputa que chamou a atenção da imprensa, né? De um lado tinha o Francis Collins, do outro o Craig Venter. Os dois tinham ideias diferentes, personalidades diferentes, né? O Venter era ousado, o Collins era mais reservado. Então, quando o Venter anunciou que ia criar uma empresa para se antecipar ao projeto do Collins, surgiu uma verdadeira corrida, né? Os dois estavam trabalhando no projeto Genoma, tá? Então, nesse momento, o Collins, ele poderia ter escolhido transformar o Venter num adversário, mas ele decidiu seguir outro caminho, o caminho da cooperação, da parceria, do trabalho conjunto. Então, entendam disso que ser diferente não significa ser oponente às pessoas, ok? Bingo, primeiro bingo aí, tá? Essa ideia é muito poderosa, porque muitas vezes você transforma as diferenças em ameaças, né? Então, alguém pensa diferente, escolhe outro caminho, tem uma opinião contrária à sua, e aí imediatamente você conclui, essa pessoa está errada, né? Só que o Collins encontrou outra possibilidade para reagir a isso. Ele reconheceu a diferença entre ele e o outro, sem transformar o Venter num inimigo, né? Ele chegou a considerar o Venter como um estímulo positivo para que ele terminasse antes. Então, nós temos um outro bingo aí, né? Qual é esse bingo? Você pode discordar de alguém sem precisar diminuir essa pessoa. É ou não é um bingo? Ok? Agora eu quero que você pense na sua própria vida. Vamos jogar para a sua vida. Quantas discussões já começaram porque alguém queria provar que estava certo, né? Quantas conversas que poderiam ter terminado de uma forma melhor se uma das pessoas envolvidas tivesse escolhido ouvir em vez de corrigir, né? Quando você afirma que o outro está errado, muitas vezes você não está apenas defendendo a sua ideia, né? Você está defendendo o seu próprio ego, né? Você quer evitar aquela sensação de rejeição. Você quer preservar a sua imagem, você quer provar que você sabe. E quando você não quer ocupar o lugar de quem está errado, você pode empurrar esse lugar para outra pessoa, né? Então, tá chegando mais um bingo aí para vocês. Às vezes, a sua necessidade de estar certa fala mais sobre o seu ego do que sobre a verdade, né? Sobre realmente estar certa, ok? Então, temos um bingaço aí também, tá? Continuando, o livro fala que o próprio autor, o Dale Carnegie, descobriu isso de uma maneira bastante desconfortável, eu diria, né? Pouco depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, ele era empresário de um cara muito importante, né? O Ross Smith, que tinha sido um grande aviador australiano durante a guerra e depois ele realizou uma viagem extraordinária ao redor do mundo em apenas 30 dias. E esse feito chamou uma enorme atenção para ele. Então ele recebeu uma grande recompensa do governo australiano,
Ele foi nomeado cavaleiro pelo rei da Inglaterra. Ele se tornou uma figura muito conhecida, né? E aí, numa noite, o Dale estava num banquete em homenagem a esse cara. E durante o jantar, um homem contou uma história baseada numa citação que ele afirmou que vinha da Bíblia. O Dale Carnegie tinha certeza de que o cara estava errado. E aí ele fez uma coisa que é muito comum, né, de todo mundo fazer. Ele sentiu que ele precisava corrigir esse homem, porque ele tinha conhecimento, ele tinha certeza do que ele ia falar e ele queria demonstrar isso. Então, vou jogar outro bingo aqui para vocês, né? Saber que você está certa não significa que você precisa provar que o outro está errado. Isso é um super bingo, né? Então, vamos lá, continuando. Eu vou contando o livro, eu vou soltando os bingos, vocês vão criando consciência aí do lado de vocês, tá? O Dale consultou o amigo dele, o Frank, né, que tinha estudado Shakespeare durante anos, porque ele tinha certeza que essa citação era de Shakespeare e não da Bíblia, como o outro cara tinha dito. Mas, para surpresa dele, o Frank confirmou que era o outro homem que estava certo. E aí, mais tarde, no caminho para casa, o Dale acabou descobrindo a verdade, né? O Frank sabia que a citação era do Shakespeare, só que ele apenas decidiu não corrigir aquele homem durante uma festa. E explicou para ele o motivo, né? Ele falou, para que provar que alguém está errado? Isso faz essa pessoa gostar mais de você? Né? Ele pediu sua opinião? É necessário você transformar essa conversa numa disputa? A resposta é não. E aí agora eu vou mandar outro bingo aí para vocês. Nem toda verdade precisa ser transformada numa batalha. É ou não é? Criando consciência, hein, gente? Vai criando consciência, que eu tô jogando bingos de ouro aqui para vocês, né? Essa experiência ensinou o autor do livro uma lição que ele jamais esqueceu, né? Dizer às pessoas que elas estão erradas. Isso pode criar inimigos. Por quê? Porque poucas pessoas, gente, reagem de uma maneira lógica quando a capacidade de julgamento delas é questionada. A reação delas costuma ser totalmente emocional, né? Então a pessoa se defende, ela se justifica, ela contra-ataca. E aí de repente essa conversa, ela deixou de ser sobre a ideia em si. Ela passou a ser sobre o orgulho das duas pessoas envolvidas, né? Então temos mais um bingo aí. Quando você ataca o julgamento de alguém, você pode fazer essa pessoa defender o próprio ego dela em vez de considerar o seu argumento. Ela nem ouve o seu argumento. Ela está preocupada apenas em defender o próprio ego. Bingo, né? Mais uma consciência criada aí para vocês, tá? Tem coisa mais importante ainda no livro. Falar para vocês, né? O livro ensina que você não precisa falar literalmente você tá errado, né? Você pode transmitir essa mensagem com um olhar, no tom da sua voz, com um gesto, com aquela expressão de impaciência, né? Aquela maneira de responder que está comunicando, né? Como que você não percebe que você está errado, né? Então, a comunicação transmite julgamento, mesmo quando a palavra que você usa parece ser educada. Olha que bingo. Então, criem consciência, prestem atenção nisso. E isso se torna ainda mais delicado quando a gente vem para a comunicação no digital. Porque quando você escreve uma mensagem, não tem necessariamente uma expressão facial ali, né? Não tem o tom de voz, não tem a pausa da leitura, não tem aquela intenção emocional sendo percebida imediatamente pela pessoa que lê. Então você pode até acreditar que você escreveu super diplomaticamente a mensagem, né? Aí depois você lê de novo e percebe que a mensagem, ela parece muito mais dura do que você imaginava. Uma frase que parecia apenas uma correção acabou soando como uma condenação. Então tem mais um bingo aí. Na internet, uma intenção tranquila, ela pode ser recebida como uma acusação.
Prestem atenção nisso. Bingo, né? É por isso, gente, que quando uma questão é realmente importante, pode ser melhor você criar um ambiente mais respeitoso primeiro, mais conciliador, antes de você apresentar o seu ponto de vista, né? Então, em vez de você lançar um argumento truncado por mensagem, procura primeiro preservar a qualidade daquela relação, depois você conversa, mas conversa com a mente aberta também, tá? E isso não significa abandonar o que você acredita, significa apenas não transformar a diferença entre duas pessoas numa guerra, que é o que acontece demais hoje em dia, né? Então temos mais um bingo aí, qual é? Você pode defender o seu ponto de vista sem ferir o orgulho de quem pensa diferente de você. É possível, tá? Por isso que eu chamo de bingo, porque é possível de ser feito, né? Abra seus horizontes. Mesmo quando você está realmente certa e a outra pessoa está realmente errada, você precisa se perguntar, vale a pena vencer essa discussão e perder essa relação? Responde aí, de acordo com a sua consciência, né? Talvez aquela conversa, ela vai desaparecer da sua memória, mas a maneira como você fez a outra pessoa se sentir vai permanecer na memória dela, né? Então, se você se lembra de pessoas que insistiram em te mostrar que você estava errada, provavelmente você também se lembra da sensação que essas pessoas deixaram em você, né? Agora imagine você fazendo a mesma coisa. As pessoas, elas podem até esquecer o que você falou, o que você explicou, mas elas vão se lembrar por muito tempo de como você fez elas se sentirem. Bingo! É por isso que o livro propõe mudança de postura, né? Ele fala para você ter a diplomacia como seu critério padrão. Admitir que você pode estar errada, considerar que o outro pode ter alguma razão, mas sendo agradável, fazendo perguntas, né? Enxergando a situação pelo ponto de vista da outra pessoa. Isso é humildade, ok? E humildade não significa abrir mão da sua opinião. Humildade significa você respeitar a pessoa enquanto você está apresentando a sua opinião. Bingo, né? Agora eu quero que você imagine uma conversa em que você percebe que tem uma informação errada, né? Você pode na lata falar, isso tá errado. Mas você também pode perguntar, como que você chegou nessa conclusão? Percebe a diferença, né? A primeira frase já fechou o diagnóstico, ela fecha. A segunda frase, ela abre. Como que você chegou nisso? Me ensina, me explica. Abriu, percebe? A primeira frase está te colocando contra a outra pessoa. A segunda frase está convidando a pessoa para pensar junto com você. Vamos pensar junto. Como que você chegou nessa conclusão? Eu quero entender. É ou não é, né? Tem bingo aí. Uma pergunta, quando ela é respeitosa, ela pode abrir uma porta que estaria fechada se você usasse uma correção direta com aquela pessoa. Certo? Bingo, né? Gente, e eu preciso frisar, né? Isso não significa concordar com tudo que a pessoa fala, tá? Também não significa que você tem que aceitar uma informação falsa sem questionar. Não é isso. O que eu tô falando é que você pode escolher uma forma de se comunicar que vai preservar a dignidade do outro. Olha que legal, né? Relacionamento também é resultado, gente. É parceria, é amizade, é equipe, é conversa, né? As conversas, elas podem ser muito prejudicadas por uma necessidade que você tem de provar quem é que tá certo. E essa necessidade é totalmente desnecessária, né? O exemplo do Collins mostra isso numa escala enorme, né? Ele poderia ter tratado a diferença como uma competição pessoal, mas ele escolheu cooperar, né? O livro
fala que o próprio autor aprendeu a mesma lição numa situação muito mais simples, né? Ele percebeu que estar certo não justificava transformar um momento de uma festa agradável numa disputa. E aí vem o bingo. Maturidade, né? Isso é maturidade. E a maturidade aparece quando você percebe que nem toda vitória precisa ser conquistada, certo? Bingo, né? Qual a necessidade de você ganhar isso? Agora vamos jogar para a sua comunicação no digital, tá? Quantas vezes que você escreveu uma resposta rápido porque você sentiu necessidade de corrigir alguém, né? Sua mão coçou, né? Quantas vezes você leu novamente o que você escreveu depois que você já tinha mandado e percebeu que você usou um tom que você não pretendia transmitir, não era a sua intenção, mas transmitiu, né? Quantas discussões que você poderia ter evitado fazendo uma pergunta primeiro, ao invés de já sair metralhando a pessoa, né? Talvez o próximo passo não seja você pensar mais rápido, talvez o próximo passo seja você responder essa pessoa com mais consciência, né? Criando consciência. Então, antes de você enviar uma correção para a pessoa, se pergunte se você está tentando esclarecer só essa questão ou se você está tentando provar superioridade. Bingo, né? Ego, orgulho, é disso que eu tô falando, tá? Você fazer esse pequeno intervalo antes de metralhar pode mudar a conversa inteira, tá? Porque aí você respira, você relê o que escreveu, aí você retira aquela palavra agressiva que estava na mensagem e aí você acaba transformando o que seria uma afirmação numa pergunta, ok? Ou melhor ainda, você simplesmente decide que aquela discussão não precisa acontecer. É melhor ainda, né? Porque nem toda discordância precisa de uma resposta. Outro bingo, né? A verdadeira diplomacia, gente, não é você fingir que concorda com tudo, não, tá? Ser diplomata verdadeiramente é você escolher um caminho que vai permitir preservar o respeito nessa conversa, mesmo com as diferenças, né? Essa postura, ela produz coisas muito maiores do que vencer uma discussão, certo? Essa postura pode te gerar um grande relacionamento, uma grande parceria, né? Uma grande confiança e resultados que você nem espera, né? Então, quando você abandona aquela necessidade de vencer toda a discussão que você entra, você começa a abrir espaço para construir uma relação mais forte, ok? Bingo, né? Então, agora vamos pensar juntas. Você sente necessidade de corrigir as pessoas quando elas estão erradas? O que acontece dentro de você quando alguém discorda, né? Você costuma defender uma ideia ou você costuma defender o seu ego? Você já percebeu que o seu tom no digital parecia mais duro do que você pretendia que ele fosse? Quantas discussões você poderia ter evitado fazendo uma pergunta? Você consegue admitir que você pode estar errada? Em qual situação que você pode escolher a diplomacia em vez do confronto? Muitas perguntas, né? Sabe por que eu faço isso? Para criar consciência em você, né? Porque elas vão batendo em você, batendo, não batendo de machucar, elas vão chegando em você, chegando, e você vai respondendo, e aí aquela ficha cai, você cria consciência, tá? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro, para você ter uma mente próspera, mas não só para buscar o seu resultado, né? Mas para você também lidar com as diferenças, os conflitos, as opiniões contrárias, né? Para você lidar com inteligência emocional, com os problemas, né? Aprender a construir relações melhores, né? Sair do automático, se comunicar com mais intenção, fortalecer sua presença, né? Agir com equilíbrio.
Porque não basta, gente, você ter razão. Você tem que saber como usar essa razão sem você destruir o que você está tentando construir, certo? Além da cartilha, você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, para você todo dia fortalecer essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque apesar de ser um conteúdo muito compacto, muito fácil de ler, de entender, ele é curto mesmo, ele é prático, ele é direto ao ponto, mas ele foi feito à base de muito estudo, muito conhecimento. Eu estudei muita coisa para criar esse conteúdo, tá? Então podem ter certeza que tem ouro nele. Agora eu quero que você responda aqui para mim nos comentários se você prefere provar que você está certo ou se você prefere preservar uma relação importante. Mas responda com sinceridade, gente, porque é para criar consciência, entendeu? Não tá na hora de mentir aqui, ok? Antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da mente de ouro para vocês, porque não adianta ter conhecimento se ele não virar prática, tá? Então tá na hora de gerar a ferramenta de transformação para você aplicar. Aplica todo dia. Toda aula tem uma ferramenta de transformação diferente. Aplica todo dia que você vai ver o efeito acumulado de todas essas ferramentas ao longo de pouco tempo, como você vai estar melhor. Uma pessoa melhor, todo mundo ao seu redor vai perceber e vai estar melhor também, ok? Então vamos lá, eu quero que você escolha uma conversa recente que você teve e que você discordou de alguém. Eu não quero que você volte para discutir com essa pessoa, tá? Eu quero que você apenas observe isso. E se pergunte se você estava tentando resolver a situação ou se você estava tentando provar que estava certa, né? Depois que você chegar na conclusão dessa pergunta, eu quero que durante a próxima discordância com essa pessoa, você faça diferente, né? Antes de você responder essa pessoa, se pergunte, né? Vale a pena? E depois eu quero que você pergunte para outra pessoa, né? Como que ela chegou naquela conclusão? Para que você entenda se ela está certa ou não. Em vez de você afirmar imediatamente que a pessoa está errada, compreenda como que ela chegou naquela conclusão. Pergunte a ela, fala, me explique como você chegou nessa conclusão. E aí você vai escutar o que ela vai responder, você vai respirar depois que ela responder. E aí sim você vai apresentar o seu ponto de vista com muito respeito para com a outra pessoa, ok? E aí depois você volta aqui e compartilha com a gente a sua experiência. Você vai aprender com isso que a maior demonstração de força não é você provar que você está certa. É você ter maturidade para você escolher a relação com aquela pessoa em vez da disputa com aquela pessoa. Ok? Bom, então você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E concluindo o capítulo 2, você aprendeu que uma pessoa pode estar certa e ainda assim escolher a maneira errada de comunicar a verdade. Olha que frase massa, né? O exemplo do Collins no livro mostrou que as diferenças não precisam transformar as pessoas em oponentes, né? Ele escolheu a cooperação, a parceria, né? O Dale Carnegie, o autor do livro, descobriu que, através de uma experiência pessoal, corrigir alguém nem sempre melhora a situação. Você também aprendeu isso, né? Às vezes, fazer isso apenas vai ferir o orgulho da outra pessoa e criar uma resistência da pessoa a você. Você também aprendeu que dizer você está errado não acontece apenas através das palavras. Você pode falar isso pelo olhar, pelo tom que você usa, pela sua expressão, pela maneira como você escreve. Principalmente pela intenção que você coloca na hora de se comunicar, ok? E no digital esse cuidado ainda é mais necessário, né?
Porque uma mensagem, ela pode perder a suavidade que você queria que ela tivesse, como se você estivesse falando presencialmente, né? Então, você aprendeu que antes de enviar uma mensagem com uma correção, se pergunte se você está tentando construir algo melhor ou apenas provar que a pessoa está errada. Porque essa pergunta muda a forma como você se comunica. Então, a partir de hoje, eu quero que você se permita admitir que pode sim estar errada. Quero que você considere que o outro também pode ter uma parte de razão. Quero que você aprenda a fazer perguntas para o outro, ouvir o que ele tem para dizer. Quero que você seja agradável ao fazer isso, né? Quero que você procure enxergar a situação pelo ponto de vista do outro. Você não precisa abandonar sua convicção, não precisa fingir que concorda, mas precisa lembrar que relacionamento é resultado, né? Então, tem momentos em que ganhar uma discussão custa caro demais para esse relacionamento, né? E tem momentos em que você escolher a diplomacia abre caminhos, né? Que aquela necessidade de provar que está certa não iria abrir. Então, aprendam hoje que a verdadeira transformação acontece quando você percebe que você não precisa vencer o outro para construir um resultado com esse outro. Olha que demais, isso é um bingo, né? Talvez amanhã alguém fale alguma coisa com você que você discorde. E aí, nesse momento, você vai se lembrar dessa aula. Então, você vai respirar, vai fazer uma pergunta, vai considerar o lado da outra pessoa, vai escolher as suas palavras com cuidado, né? Porque estar certa pode resolver a questão, mas saber preservar o respeito nessa conversa transforma a relação, né? E o que é melhor, né? Resolver a questão ou transformar uma relação, ok? Bom, a aula termina aqui, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida vai continuar, ok? Eu espero você na próxima aula. Tem aula nova todo dia, 7 horas da manhã. Te lembrando sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.